Bom, depois desse final de episódio, eu acho que eu nem tenho muito o que falar na abertura. Vamos logo pro vídeo. Antes de começar a falar sobre o episódio, mas já falando sobre o episódio de alguma forma, eu queria só bater em duas teclas aqui e dos comentários dos últimos vídeos. Tem sido incrível, mais uma vez, fazer episódio de The Boys, sempre muito legal os comentários, trocar essa ideia e tal, mas sempre tem alguns comentários que me incomodam um pouco mais. No episódio passado eu teve um comentário bem agressivo até, me chamando de idiota, porque eu falei no episódio passado, olha, a gente vai ver agora por que o Black Noir tirou o chip. Será que ele vai atrás do Soldier Boy? Será que ele tá com medo? Qual que será que é essa daí? E me chamaram de idiota, falando, é óbvio que ele vai caçar o Soldier Boy, é óbvio que ele fez isso meio que tipo um filme dos anos 80. E não, eu não sei, nas HQs pode ser, mas a gente sabe que há adaptações porque é uma adaptação. Então, tá lá, comentário agressivo no vídeo passado, acho que eu não estava tão errado. Aqui a gente tem um episódio que mostra bem que o Black Noir, ele tem muito medo do Soldier Boy. Eu não conheço muito das HQs, eu sempre falo isso aqui nos vídeos, mas o Black Noir parece um personagem diferente das HQs, né? Lá ele parece muito mais forte do que ele é aqui na série, pelo menos pelo que fica sugerido até então. Outro comentário, aí nada de agressivo, a gente só tava trocando ideia, mas muita gente ficou batendo na tecla, defendendo o Rio lá atrás, de ter tomado o composto V, e eu falei, olha, a Starlight não está errada, ele tá tomando um componente que a gente não sabe no que vai dar. Bom, a gente tem a resposta disso também aqui nesse episódio. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente vai comentar, até para trocar ideia. A gente fica tentando adivinhar muita coisa, é muito legal fazer isso, mas a gente tem que tomar cuidado para não tentar adivinhar o que vai acontecer e colocar isso como se fosse uma verdade absoluta. Muitas vezes a gente acaba acreditando que vai acontecer alguma coisa que não vai acontecer. E isso, pelos comentários, parece que aconteceu com muita gente, com o que vem se comprovando ou com o que foi comprovado nesse episódio aqui. Dito tudo isso, esse começo, vamos para esse episódio que é um episódio típico de transição para o episódio final. Então é o típico penúltimo episódio de uma temporada. Isso é ruim? E, às vezes é, mas nesse caso não. Aqui a gente tem uma preparação muito boa de todos os personagens. Então a gente tem um episódio que todos os personagens vão de um ponto A a um ponto B e tem um objetivo para o episódio final. Então a gente vê aqui, por exemplo, a Starlight, ela tem uma decisão tomada, ela quer salvar o Hughie e ajudar o Hughie, então ela toma essa decisão, ela tem o que fazer no último episódio. O Soldier Boy tem a descoberta no final de que ele é pai, de alguma forma, do Homelander. Eles usaram o esperma dele para fazer o Homelander e tudo mais. Ele tem um objetivo a ser concluído no último episódio. Ele vai trocar essa ideia com o Homelander e sabe lá o que vai acontecer a partir de então. O Butcher e o Hughie também tomam uma decisão. Na verdade, o Butcher toma uma decisão sem o Hughie saber aqui, né? E o Butcher, eu gosto do Butcher, mas ele é muito cuzão mesmo. A gente tem um episódio inteiro parecendo que finalmente vai ter a redenção do Butcher e plot twist no final, ou não, Butcher age como Butcher e no final ele acaba não contando pro Hughie. A Kimiko a mesma coisa, ela toma mais uma decisão. Então todos os personagens que a gente vai acompanhar aqui no episódio, eles vão tomar decisões, a gente vai ter tudo bem estruturado para um episódio final de temporada. É um penúltimo episódio muito bom aqui para essa terceira temporada. Pode até parecer um pouco mais lento, com alguns momentos que parece que não agregam tanto a trama como o lance lá do Deep, mas a gente já está acostumado com esse tipo de coisa. Aqueles momentos The Boys que eles falam, eu vou fazer isso porque eu posso, eu faço o que eu quiser, e a série sempre tem esses momentos. Aqui a gente tem talvez até dois aqui, né, do episódio. Um envolvendo o Homelander e a vaca, que aí já tem um lance da construção de personagem interessante do Homelander que vem das outras temporadas, enquanto o do Deep é o Deep sendo aqueles momentos Deep que, sinceramente, em alguns momentos me incomoda. Eu achei engraçado durante um tempo, agora é um personagem que, pra mim, pessoalmente, não tem mais muita graça e
tudo bem, ele tá ali na série, eu pessoalmente já não consigo gostar muito mais. Mas comentem aqui embaixo o que vocês acham, se vocês acham super engraçado e tal. Tem momentos muito bons do Deep nas outras temporadas, do quão escroto e babaca ele é, e idiota ao mesmo tempo. Mas aqui começa a ficar meio repetitivo, é sempre a mesma piada, eu já não tô achando mais tanta graça. Pra mim é o ponto mais baixo aqui desse episódio. Só que no fundo, esse episódio pra mim é um episódio de desconstrução do mito americano, ou do mito do homem americano, o homem macho, o homem que não tem defeitos nunca, o homem perfeito. Aqui a gente vai ver isso na figura contrastada, tanto do Homelander, o atual, quanto o Soldier Boy, o homem do passado. Então a gente vê como o Homelander a gente já sabia de muitas coisas, a gente já vê como ele é um personagem público e é outro no privado, ele demonstra não ter sentimentos, mas no fundo ele tem muitos sentimentos e ele tá nesse conflito interno o tempo inteiro, então ele tem o lance do ego e tudo mais, é um personagem muito bem construído, o melhor personagem da série na minha opinião, e o Soldier Boy aqui também, ele tem esse lado de ser o cara durão, o cara perfeito, o soldado que resolveu a guerra. Mas fica claro nesse episódio que tudo isso é uma grande farsa. Ele não fez nada daquilo, ele foi 2 semanas depois do dia D para Normandia. Então é um pouco dessa desconstrução que a série faz, aqui de uma forma até um pouco mais sutil, né? É um lance de até falar com algo que o Faroeste fez por muito tempo, personagem clássico do Faroeste. Aqui eles vão desconstruir um pouco desse mito, mostrar, falar, no fundo, esses homens, por mais que eles possam aparecer de outra forma, eles são seres humanos normais, aqui, sups, né, com poderes, mas eles não são esse mito todo que é vendido. Além disso, voltando pro final do episódio passado, começo desse, eu falei lá atrás, a Starlight, ela revelar tudo aquilo, ela tem muitos seguidores, isso é importante, mas como a série desenvolve, cria essa relação com o nosso mundo atual, para eles destruírem a imagem dela, criando uma mentira, é 2. E aqui eles usam esse lance do tráfico de crianças, que é o tipo de destruição de reputação com mentiras mais utilizados que tem. Então, quando você tem um adversário e você não consegue destruir, o que muito nesse meio político se usa é ele é pedófilo, mesmo que não tenha nenhuma acusação, não tenha nada envolvendo a ele. Mas ele é pedófilo. Aqui, no caso, por ela ser uma mulher, ela pratica tráfico de seres humanos. E as pessoas acreditam muito fácil. Então, eu falei, no episódio passado, a gente tinha um ponto ali, mas que poderia ser muito fácil revertido com todo o poder midiático aqui da Voight, todo o poder das redes sociais, e justamente esse poder de criar uma realidade alternativa, que é algo que a série vai falar o tempo inteiro. Como eu sempre digo, tem seres super poderosos, mas o maior poder aqui na série, o maior poder em The Boys, é como você consegue controlar o público, é o poder da sua imagem, é o poder da mídia, como você vai conseguir lidar e criar poder a partir de tudo isso. Além disso, vale um destaque ali para Maeve, a gente tem, claro, ela estava viva, a gente vê o que acontece com ela, a gente também tem ela confrontando mais uma vez o Homelander e o ódio que ela tem ali dentro. O mesmo vale pro A-Train, que vai aparecer de novo. Falei no episódio passado, também no final do episódio passado, isso pra mim era uma certeza. Eles vão usar o mesmo recurso que eles usaram com a Kimiko em episódios anteriores. Parecia que ele morreu no final do episódio, no episódio seguinte ele vai estar vivo, acho que ele já tá até confirmado pra próxima temporada também. E aqui, mais um plot twist, eles vão colocar justamente o cara que ele mais odeia, vai ser o cara que eles vão usar o coração para salvar a vida dele. Então vamos ver mais uma vez A-Train como ele vai agir a partir de então. Ele vai voltar a ser o cara escroto agora que ele pode usar o poder dele, ou ele vai ter todo esse ressentimento de estar usando aquele coração do cara que ele odeia e fez tudo que esse cara já fez. Então é mais uma decisão interessante para ver como o A-Train vai agir depois do que ele tinha feito no episódio passado. O mesmo vale aqui, ou na verdade um pouco diferente, mas tem um contexto aqui do Noir. Então aqui acho que tem na verdade um contexto tanto do Black Noir quanto do Butcher que vai funcionar de forma parecida aqui no episódio. São dois personagens que vão ser usados quase o episódio inteiro
como uma exposição de traumas do passado. A gente tem alguns raccords, né? Raccord é aquela ligação, digamos, entre cena, quando você usa um corte para sugerir alguma coisa que vem depois, ou para criar uma conexão entre esse plano e o plano seguinte. A gente vai ter muitos raccords, principalmente usados nos flashbacks do Butcher, que é justamente mostrando a violência que ele sofreu do pai, então a gente vê o pai batendo, depois a gente vê ele batendo. Então aquela violência é fruto do que ele sofreu no passado, ou a relação do irmão dele com o Rio e como ele vê os dois. É meio óbvio até, né, mas eu gosto que pelo menos eles criam essas relações. A gente pode até debater a profundidade disso tudo, ou como eles vão fazer uma construção do background do personagem, mas pelo menos eles fazem isso de uma forma, digamos, mais sutil, sem precisar apelar para o diálogo aqui. Então a gente vê um corte, a gente vê o corte seguinte e a gente fala, tá, entendi, ele tá querendo dizer que aquilo gerou isso. O que eu não gosto muito desses flashbacks é o uso dessa paleta envelhecida e tal. Isso pra mim é nossa, é uma escolha de linguagem já tão batida, mas tão batida no cinema, que aqui na série, pra falar, olha, é um flashback, ele está lembrando, precisamos usar uma paleta diferente, eu acho meio desnecessário, não gosto dessa escolha estilística especificamente. E do outro lado a gente tem o noir, que eles vão usar justamente os cartoons aqui, então acho até divertido como eles vão usar o cartoon como uma maneira até meio inventiva, mas no final do dia vai ser para exposição também, para a gente entender qual é o trauma do noir, entender um pouco mais sobre esse personagem que é tão enigmático e o que ele fez no passado, o que aconteceu com o Soldier Boy no passado, o como ele está atualmente, o medo que ele tem, o trauma que ele tem. Então, no fundo, Butcher e Noir vão usar esse episódio aqui justamente pra gente entender o passado deles por meio de flashbacks, um flashback que a gente vê o flashback e o outro usando uns cartunzinhos ali para gerar o flashback. É exposição no final do dia? É, exposição até bem direta, mas pelo menos eles usam um recurso aqui inventivo que ajuda a construir também um pouco desse personagem que a gente não conhece tanto. Além disso, a gente tem a Starlight passando a perna aqui mais uma vez no Homelander. Vai adiantar ela passar a perna nele de novo ou a Voight vai conseguir dar mais uma volta? Só que aqui já é uma passada de perna mais interessante. Então é a Starlight que a gente via como lá no começo da primeira temporada ela não sabia jogar direito esse jogo. Agora ela sabe, agora ela se torna uma personagem muito mais poderosa, não por causa dos poderes dela necessariamente, porque o Homelander, por exemplo, é muito mais poderoso que ela em questão de poder físico. Só que ela é uma personagem muito poderosa agora porque ela começa a aprender a usar a imagem dela, começa a aprender a usar as redes sociais, a usar truques que são muito poderosos nesse jogo. Então, The Boys está falando sobre poder o tempo inteiro, um poder mais, digamos, direto, que são esses supes, e outro poder que é mais metafórico, que é o verdadeiro poder da série, e a Starlight começa a usar esse poder muito bem. Além disso, alguém não comemorou o Leitinho dar um soco na cara do Todd? Eu sou um cara que sou bem contra a violência, mas tem momentos que o escapismo, a série, pede isso, e aqui é esse momento. O Todd, eu já tinha falado nos episódios anteriores, é um dos personagens que eu mais odeio, ele é só um completo idiota, manipulado e tal. Então eu fiquei muito feliz com essa cena, fiquei muito feliz mesmo. E agora o final do episódio, o momento mais chocante de todos, que a gente tem essa descoberta de que o Soldier Boy e o Homelander podem agora ter essa conexão paternal e se juntar. Então você tira um do isolamento, que ele não é um problema, e agora você pode criar um problema maior ainda a partir do momento que esses dois personagens podem unir forças, então vai ficar praticamente imbatível. Claro, tem algumas sugestões aqui, a gente vê até que o French descobre uma forma de talvez apagar o Soldier Boy e tal, só que esse último episódio vai ser pauleira, então gosto do episódio, acho uma construção muito boa para o episódio final, você deixa as pontas soltas certas a partir do momento que você cria esses objetivos para esses personagens para serem resolvidos no próximo episódio, ao mesmo tempo que você traz um pouco mais sobre o passado de alguns personagens que ficavam de uma forma um pouco mais enigmática ou coisa do tipo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do episódio, se vocês concordam ou não comigo, se discordarem, claro, numa boa, vamos trocar uma ideia, por isso que eu faço esses vídeos também, pra gente poder conversar sobre a série. Se eu deixei passar alguma coisa porque eu não li as HQs, ou se vocês têm mais informações das HQs, comentem aqui embaixo que eu gosto sempre de aprender com vocês também.
curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. No primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.